Olá, meus amores, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou morrendo de saudade. Espero que vocês estejam estudando direitinho. Hoje nós vamos trabalhar na frente B. Vamos entrar na parte de dinâmica e trabalhar com resultante de forças. Estudar força e resultante de forças é um subtema aí da área de dinâmica. Na física, a área de dinâmica é uma área relacionada aí com a mecânica que estuda o que causa um movimento ou que modifica um movimento. Se a gente observar na parte histórica, esses estudos começaram baseados em Galileu e Kepler, né? Começaram com Newton e a dinâmica newtoniana, ela nos orienta aí, né, como a parte clássica da física para o estudo de movimento. Foi através da teoria do Newton, e a gente vai estudar as 3 leis de Newton neste módulo, que foram se estabelecendo relações entre os corpos, né, a massa de um corpo, seu movimento, e todas as características que um corpo possui, como é que isso interfere no seu movimento. Para estudarmos os conceitos de dinâmica, o primeiro conceito a ser definido é o conceito de força. Força é a ação que pode acontecer em um corpo, ou interação entre corpos, que cause um dos 3 seguintes efeitos: ou deformação, ou alteração do estado de movimento ou repouso do corpo, que a gente chama de efeito dinâmico, ou equilíbrio desse corpo sujeito a algumas interações. Quando a gente define força, força é uma grandeza vetorial. Lembra o que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. Então, não é suficiente a gente dizer só a intensidade, o valor dela. A gente precisa apresentar as características em relação a módulo, direção e sentido, né? Para complementar a informação que a gente tem. Então, aqui a gente tem as diferenças, né, para vocês lembrarem aí, de grandeza escalar e grandeza vetorial, e força é uma grandeza vetorial. Então, faz sentido a gente indicar como é que essa força vai estar aplicada ao corpo, em qual sentido o movimento do corpo pode ser modificado ou não, qual direção, e sentido que pode haver essa modificação, né, que tipo de deformação ou como isso interfere no equilíbrio do corpo. Então, não se esqueça que força é uma grandeza vetorial. Como força é uma grandeza vetorial, todas as operações que nós realizarmos com essa grandeza serão operações vetoriais. Então, a gente não pode esquecer das operações que a gente viu anteriormente, que são operações realizadas com vetores. A gente vai precisar dessas operações principalmente para a força resultante, uma vez que a força resultante é a somatória de todas as forças que atuam em um corpo, e a gente já estudou que através das operações vetoriais, essa soma vetorial pode ser feita de diferentes maneiras. Então, se você precisar, retome aí as operações vetoriais. Em várias situações nós vamos retornar a esses conceitos, nós vamos precisar desses conceitos. Então, uma dica é, nesse momento, você retornar ao módulo de vetor, dar uma olhadinha nas operações vetoriais para treinar, e porque nós vamos usar aí em força resultante esses conceitos vetoriais. Quando a gente pensa no equilíbrio de um corpo, a gente precisa ter em mente que, na física, repouso e movimento são conceitos que dependem aí de referenciais. Então, lá em cinemática, a gente está pensando um pouquinho nessa condição de repouso, movimento, para estudar o movimento, né, movimento uniformemente variado de um corpo. Quando a gente pensa nesses conceitos de repouso e movimento, a gente já sabe que para a cinemática, esse referencial, ele pode ser um referencial qualquer, que a gente chama de referencial arbitrário. Aqui, para estudar na dinâmica, esse referencial, ele não vai ser escolhido de forma arbitrária, porque a gente vai relacionar a causa, né, a força, como é que ela está sendo aplicada, ao efeito que essa força está gerando. Então, nessa análise, a gente geralmente vai estabelecer o nosso referencial. Neste momento, o nosso referencial sempre vai ser a nossa superfície, né, o solo aí, porque fica mais fácil a gente pensar no equilíbrio em relação à superfície que nós estamos. Haverá, em algumas outras situações,
a necessidade de mudar esse referencial e a gente vai retomando sempre que for necessário esse conceito. O equilíbrio de um corpo em dinâmica, ele é pensado a partir da força resultante. Quando a gente olha para um corpo em equilíbrio, as forças que atuam sobre ele precisam gerar uma resultante que seja nula. Então, a força resultante, né, dessa somatória de forças que atuam sobre um corpo, para que ele esteja em equilíbrio, precisa dar zero. Se esse corpo apresenta uma velocidade igual a zero, a gente considera um equilíbrio estático. E se a velocidade dele for diferente de zero, ele apresenta aí um equilíbrio dinâmico. Pessoal, o início de dinâmica possui conceitos muito importantes para o desenvolvimento dos próximos temas. Então, se ficou qualquer dúvida, lá nas páginas 141 até a 143, tenha a parte teórica do que nós discutimos hoje. Eu vou deixar como atividade os exercícios de 1 a 3 da página 143 e 144 para treinar um pouquinho as operações vetoriais e os conceitos iniciais que nós discutimos sobre força, força resultante e equilíbrio de um corpo. Bom, eu espero que vocês tenham bons momentos de estudo, espero encontrá-los em breve. E só para a gente descontrair um pouquinho, eu vou deixar aqui, né, uma reflexão de Sir Isaac Newton. Um beijo e até a próxima!